em aconselhamento, em correção, mas é um tema que tem que ser bem didático e tem que ser cauteloso. Por isso, hoje, a pregação ela tem 20 pontos. É algo bem didático, é algo bem devagar, que a gente vai tratando bem delicadamente, porque é um assunto que a gente fala o tempo todo. Se você é adolescente, você não vê a hora. Se você é jovem, você procura incansavelmente. Por isso o tema de hoje é: eu preciso namorar. Mas calma, eu vou... Meu pai amado. Já começa a confusão. Por isso, acalmem o coração de vocês, vai dar tudo certo, tá bom? Tudo que eu falar aqui, entendam, é com amor e graça. Eu não tenho nenhum poder sobre a sua vida. Vou ser bem sincero com você e bem honesto. Se você Eita, glória a Deus, olha o diabo tentando. Se você namorar, sabe o que isso influencia na minha vida? Nada. Então, por que, Lucas, você está aqui nessa noite e você vai falar sobre namoro? Porque eu quero que você case bem. Eu quero que daqui a uns anos você venha aqui para a galera e fale assim: glória a Deus, porque esses anos que eu passei aqui eu fui ensinado, eu fui instruído para namorar da maneira correta, e quando chegou o meu casamento foi uma bênção, e hoje eu estou casado bem. É por isso que a gente vai passar por namoro, ok? Calma aí. Então, eu separei na Bíblia todos os versículos que falam explicitamente sobre namoro. Coloca aí, Miguel. O que acontece? Na Bíblia não fala sobre namoro. Por quê? No tempo da Bíblia, não existia namoro. Existia um dote que era pago pelo pai, então era um casamento básico. Nossa, gente, aqui tá uma loucura. Eu vou andar mais por aqui. Era basicamente um casamento arranjado. Ai, Lucas, que absurdo, isso para nossa época. Em alguns lugares do Oriente Médio é até comum, isso até hoje. Era uma cultura da época. Hoje nós vivemos em uma outra cultura, então o namoro ele existe há 200 anos. Existe em cerca de 200 anos. O namoro ele começou com uma ideia de cortejo. O cortejo era basicamente o seguinte: o cara estava gostando da menina, ele ia até a casa da menina, ele sentava, vem cá, Samuel, fica ali naquele alto ponto. Então, finge que o Samuel é uma menina. O Samuel ficava daquele lado e a gente ficava conversando para se conhecer. Enquanto isso, a Lelê é a mãe. A mãe, ela ficava olhando e observando tudo. Obrigado, Samuel. Isso, assim se começou a cultura do namoro. Só que hoje em dia, essa cultura se deturpou completamente. O mundo ele expõe para nós algo, o mundo expõe para nós que o namoro ele é uma aproximação, talvez sem muito compromisso, onde eu me aproximo, onde eu me usufruo sexualmente da pessoa, e está tudo bem. Uma aliança sem compromisso. Uma união sem compromisso. Às vezes namorados agindo como casados, mas sem uma aliança, sem um compromisso diante da lei, diante do Senhor. Só que namoro não está na Bíblia, então como é que a gente fala isso? Então é possível, existe um namoro que seja de Deus? Sim. Sim. Então, a gente vai falar sobre esse namoro. Ok? Vocês estão aí? Então, antes de falar sobre namoro, o que é namoro? Namoro, você vai conversar com a menina, você vai se aproximar da menina, vocês vão estar juntos, compromissados, mas vocês vão estar se preparando para algo. Para o quê? Ou seja, namoro é para... Vamos mais uma vez, só para você entender muito bem. Namoro é para... Muito bem, todos sabem. Todos vocês sabem, vocês falaram isso, vocês afirmaram. Então, antes de falar sobre namoro, eu quero pincelar o que é o casamento. Porque se a gente namora para casar, o que é o casamento? Abra comigo em Gênesis 2:19.
À medida que você for achando, diga amém, não é tão difícil. Gênesis 2,19, bora lá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe-a ao homem. Finalmente! Alguns só querem falar isso uma hora. Finalmente! Exclamou o homem. Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ok. O que você pensa sobre o casamento? Vamos lá, quantos aqui querem casar? Dá uma olhadinha pro lado. Não, brincadeira, a gente vai chegar nisso. Ok, você quer casar. Então significa que casar é algo bom. Se você quer. Certo? Ok. O casamento ele tem sido instituído, e algumas pesquisas demonstram isso, a cada 2 casamentos que ocorrem, um divórcio ocorre. Tem aumentado na nossa geração um número que é estrondoso. 60% dos jovens da nossa geração, estamos falando da nossa geração, não veem valor na família. 43% deles nem desejam se relacionar com ninguém, ou, não, se junta aí, a gente vai para algum lugar e está tudo bem. Tem caído esse desejo, por quê? Por conta de uma mentira que colocaram para nós, mas também por conta de más experiências. E talvez você tenha levantado a mão só por desencargo de consciência, todo mundo levantou e falou assim, vou levantar também. Mas talvez você não acredite no casamento, porque você passou por algo ruim. E algo ruim é dentro da sua própria casa. Seus pais se divorciaram, seus pais brigam o tempo todo. E você fala, esse casamento é isso, eu não quero. Só que Deus, ele fala assim, durante todo o período da criação, Deus vai falando assim, Deus criou os céus e terra e viu que era bom, Deus criou as aves, ele viu que era bom, Deus criou os animais, ele viu que era bom, Deus fez todo mundo, ele viu que era bom. Mas em um momento, Deus fala assim, isso não é bom. Em que momento ele fala isso? Não é bom que o homem esteja só. Então, nesse momento, Deus concede um presente para o homem. O casamento. O casamento ele é um presente de Deus. O casamento ele é um remédio divino para a solidão. O casamento é uma parceria onde não existe superior nem inferior. O casamento é algo tão lindo que a gente vai ver lá em Efésios 5, quando ele vai falar tanto da submissão quanto o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja, que um se dá pelo outro. É uma união tão grande, é algo tão lindo que um se entrega pelo outro, um serve o outro. Casamento é isso, e se casamento é isso, é bom. Agora, uma coisa também que é interessante, a Bíblia começa com casamento e termina com casamento. Jesus usa a figura do casamento para representar ele e a igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. O casamento é algo muito importante. E bom, entendendo da importância do casamento, que é algo bom, presente de Deus, e nós queremos casar bem, diga amém. Então, para casar bem, nós precisamos de alguns passos. Então, a gente volta. Noivado? Não, a gente não vai falar sobre isso hoje. Volta um pouco. A gente vai falar sobre o namoro. E o que é o namoro? Namoro é ficar beijando na boca? Não, olha, você sabe. O que é o namoro? Conhecer uma pessoa, se relacionar com alguém, para ver se ela é a mulher ou o homem de Deus com quem eu vou casar e vou passar a minha vida toda.
Namoro é isso. Namoro é conhecer. Mas antes do namoro, a gente vai voltar um pouco. E a gente vai falar sobre uma coisa que é o seguinte. O primeiro bom passo de um relacionamento é uma pergunta. Coloca aí, Miguel. Primeiro passo. Eu estou pronto para namorar? Você que está solteiro, você precisa anotar isso. O que eu vou falar aqui não são regras, não são leis que vão ser impostas a você, nem nada. Tudo que eu vou trazer aqui para ver se você está pronto ou não para namorar, são confrontos que eu vou fazer com você. Não são regras. São conselhos do Lucas. Tudo bem? Porque um namoro indevido, ele pode atrapalhar a sua vida por completo. Um namoro no tempo errado, ele vai destruir a sua vida. Um namoro no momento errado, pode afastar você do Senhor. Então, Lucas, mas essa palavra é para mim, eu tenho 13 anos, vai aprendendo. Lucas, eu tenho 30 anos, eu já sou casado, ótimo, essa palavra é para você também ensinar os mais novos. Lucas, eu sou adolescente, eu quero namorar. A gente vai falar um pouco sobre isso, se você está pronto ou não. Lucas, eu sou jovem e eu quero... Ótimo, a gente vai ver isso também. Perfeito? Então, ok. Primeiro conselho do Lucas, não é regra, pelo amor de Deus. Coloca aí, Miguel. Conselhos do Lucas. É uma primeira pergunta que eu vou fazer para você. Então são perguntas que você vai fazendo para você mesmo. Vai anotando no nome de Jesus, anota aí no seu celular, pega o bloco de notas e fala assim, eu estou pronto ou não. A pergunta que eu faço para você. Seu relacionamento com Deus está firme e estável? Você tem relacionamento com Ele? Porque se você quer entrar num relacionamento com uma menina ou com um menino, se você quer entrar num relacionamento com alguém e você não tem nem relacionamento com seu pai que te criou, como é que você vai entrar nesse relacionamento? Você precisa estar firmado no Senhor primeiro antes de querer namorar. Você precisa conhecer o Senhor, você precisa ler as Escrituras, você precisa se apaixonar pelo Senhor. Porque uma namorada num momento indevido vai atrapalhar toda a sua vida. Então é num momento correto, é de um jeito correto. Existem dezenas. Eu estou na galera já faz 10 anos. Nossa, 10 anos já. Eu estou na galera faz 10 anos. O tanto de gente que eu já vi que colocou um anel e foi embora, é surreal. Exatamente, é o Senhor dos Anéis, é o Gollum. Colocou o anel, sumiu. Você nunca mais viu na igreja, você manda uma mensagem, aí mano, como é que tá? A pessoa acha que você apontou uma arma para ela. Como assim, como é que eu tô? Eu tô bem. Então, por que você percebe isso? Porque são passos que a pessoa ainda não estava pronta. Ela começou um relacionamento no momento errado, e isso atrapalhou totalmente a vida dela com Deus. Então, a primeira pergunta, o conselho do Lucas, é, seu relacionamento com Deus está firme e estável? Vai anotando aí, irmão, em nome de Jesus. Segundo, você sabe qual o ministério chamado de Deus para a sua vida? Se você não sabe para que Deus te criou, se você não sabe para que Deus chamou, como você quer constituir uma família se você não tem esses princípios antes? Se você não tem esse caminho pelo que o Senhor está te guiando? Mais para frente a gente vai falar como escolher a pessoa certa. Para você escolher a pessoa certa, você precisa saber para onde você está andando, porque você quer caminhar junto com aquela pessoa. A gente sempre usa o clássico exemplo, né? O cara ele tem um chamado missionário lá para a África, a mulher ela tem um chamado para ser pastora aqui em Osasco, e os dois querem namorar. Como é que vai dar certo isso, gente? Então você precisa saber o chamado do ministério de Deus para a sua vida. Como eu sei? Vai orar. Olha, glória a Deus, vários améns. Vai orar, vai buscar no Senhor. Terceiro conselho do Lucas. Você quer namorar só para suprir uma carência ou para tentar ser feliz? O namoro, ele não é para preencher uma coluna vazia de afeto que você tem. Primeiro, você está suficiente em Deus, primeiro você está cheio do Senhor, e aí você é verdadeiramente feliz. Primeiro isso. Então, Lucas, se eu já sou feliz, por que eu quero casar?
Porque aquela pessoa vai te complementar, aquela pessoa vai te ajudar, aquela pessoa vai te levar para você para a santidade, aquela pessoa vai te acompanhar, vai te corrigir. O tanto que a Júlia me dá de esporro é inacreditável, gente. Mas é porque é um relacionamento saudável. Então, primeiro você precisa entrar nessa linha de falar assim, será que eu estou querendo suprir só uma necessidade minha, de carência, ou eu realmente estou suficiente, vou buscar um complemento além disso? Ok? Lembrando que você pode seguir essas dicas ou não. Aí é você. Mas eu estou dando conselhos aqui para que você siga, né, em nome de Jesus. O quarto eu amo. Você trabalha? Por que eu falo isso? Lucas. Eu não teria coragem de chegar para o Lorival, meu pai. Não teria coragem de chegar para o Lorival e falar assim, pai, então, eu queria comprar um presente para a Júlia, uma flor. Empresta dinheiro? Eu não tenho essa coragem. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes você quer sair, você precisa sair no namoro, você precisa ir para um cinema, você precisa ir para um restaurante. Não precisa ser tão caro assim também, né, irmão? Vai na sua renda financeira. Tem uma história de um pregador, essa história é sensacional. O cara, ele começou a sair com a menina. É um paralelo, não tem nada a ver com... O cara começou a sair com a menina era mais afortunada, chique e tal. Aí ele falou assim, vou levar ela para o Fazano. Alguém aqui conhece quem é o Fazano? Restaurante chique, mas chique de São Paulo. Aí ele foi no restaurante, com a menina e tal, e falou assim, hoje, na minha conta. Tá bom. Aí foi lá, pediu uma taça de vinho, pediu outra taça de vinho. Sobremesa? Pode pegar o que você quiser. Chegou a conta no final. Ele olhou a conta. Campeão. Seguinte, tem alguma coisa errada aqui. Sabe quanto eu tinha dado a conta? 21 mil reais. O cara, ele teve que deixar a menina como crédito, falando assim, eu vou voltar. Ele deixou a menina lá, ele foi correndo para a casa dele no Uno dele, pegou 20 talões de cheque, voltou para o restaurante e falou assim, aqui, irmão, 21 mil reais. Por que eu estou falando isso? Trabalho. Você precisa trabalhar. Meu pai fala uma coisa que é muito verdade, mulher bonita custa... Ótimo, vocês estão aprendendo. Então você precisa trabalhar, como é que você vai levar ela no restaurante? Não precisa levar ela no Fazano, meu irmão. Você não precisa pagar 21 mil reais numa conta. Mas eu estou falando isso para gerar em você algo que é falando assim, cara, eu preciso namorar porque eu quero que ela vá nos melhores restaurantes. Eu quero cuidar dela, eu quero dar um presente que seja do meu bolso. Não do bolso dos meus pais. Ok? Lembrando que isso são conselhos. Se você não quer seguir esse conselho, tudo bem. São conselhos que eu dou, isso não tem nenhuma... Ok? Conselhos do Lucas. Estou deixando claro, né? Vai ver alguém ficar ofendido comigo. Quinto. Você já cursou ou está cursando uma faculdade? Namoro é uma perspectiva de futuro. O que você vai fazer da sua vida? Você já sabe? Porque às vezes o cara quer namorar, ele nem sabe o que ele vai fazer da faculdade, nem começou uma faculdade ainda. Como é que você vai colocar pão na mesa? Então, pensa nisso. Pensa nisso. Sexto, você é maduro? Namoro é uma coisa séria. Namoro não é para moleque. Namoro não é para menina. Namoro são para homens e mulheres de Deus. Firmados na palavra, que tem postura de gente. Meu pai um dia falou isso aqui, né? Ele falou que algumas meninas da galera chegaram para ele e falaram assim, não tem nenhuma opção nesse lugar aqui. Olha o que o menino está fazendo, e outro menino estava lá assim.
Fala assim, olha os caras que tá aqui, como é que eu vou namorar isso? Então, para namorar, exige uma postura de homem. Exige uma postura de mulher. Tem meninos que eu olho, gente, e eles fazem umas brincadeiras tão idiotas. Eu falo assim, meu Deus do céu, coitada da pessoa que se apaixonar por esse menino, esse moleque, porque não vai dar certo, coitada. Porque o menino, ele tem... O moleque, sei lá. Ele tem jeito de menino, ele tem brincadeira de menino. A menina, ela tem conversas que é conversa tola. Então, você precisa ser maduro. São conselhos meus. Ok. Tudo bem. Se você já namora e você fala assim, putz, Lucas, eu não tenho isso, corre atrás. Corre atrás. Ah, Lucas, eu estou namorando e eu não estou trabalhando. Corre atrás. Corre. Corre. Senão o término vai correr atrás de você. Ok? Mas eu estou falando isso para te ajudar, não para ti. Ok? Então, às vezes você falou assim, Lucas, esses 6 tópicos, gabaritei. Então a gente vem para o segundo passo. Estou pronto. Estou pronto. Se você fala assim, Lucas, eu não estou pronto ainda, vai anotando isso aí, porque vai ser importante mais para frente quando você estiver pronto, tudo bem? Existe, antes de eu entrar nessa parte de estou pronto, eu lembrei agora. Cara, não namore com 15 anos de idade. Não namore. Sabe por quê? Eu falo isso com muito amor no meu coração. Porque um dia eu quis namorar com 15 anos de idade. E vocês, pais, vocês são uma bênção na vida dos seus filhos. Porque meu pai e minha mãe viraram e falaram assim, não vai namorar. Ah, eu fiquei bravo. Esses dias minha mãe, a gente estava numa mesa de jantar, ela virou para mim e falou assim, eu lembro daquela vez que você ficou bravo e que você quase xingou a gente. Eu lembro, eu falei assim, nossa, cadê o perdão, mãe? Por quê? Porque eu era imaturo. O problema é que se eu namorasse naquela época, eu ia estragar a minha vida, eu ia estragar a vida também, pior ainda, eu ia estragar a vida da menina que eu ia namorar. Talvez, eu me arrisco a dizer, se eu tivesse namorado naquela época, eu não estaria dando essa palavra para você hoje. Então, por quê? Porque namoro é algo para frente, espera um pouco mais. Ah, Lucas, mas eu tenho 15 anos, eu estou louco para namorar. Domínio próprio, irmão, calma, calma. Calma, segura o ânimo, vai com calma, ok? E ficar, outro parênteses que eu estou abrindo, que eu vou lembrando, e Jesus Cristo, Deus me abençoe. Eu vou lembrando. Ficar é você usufruir de uma pessoa para cumprir um desejo seu. Não é bíblico. Não é bíblico. Não é algo do Senhor isso. Ficar é você suprir um desejo que tem dentro de você, falando assim, eu uso ela, eu uso ele para satisfazer algo dentro de mim. Não é de Deus. Deus quer que você seja santo, para que, no nome de Jesus, você case no casamento virgem, você chegue no casamento e aproveite algo que é bom no casamento. Ok? Então, estou pronto. Primeiro conselho, agora eu vou entrar em conselho, já que você está pronto, eu vou entrando em conselho dentro de conselho, tudo bem? Então, primeiro conselho, aproveite sua solteirice. Isso é para você se jogar, falando assim, agora eu vou beijar todo mundo. Não é isso que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus. Um dia, o Theo Hayashi, ele postou um vídeo falando assim, aproveite sua solteirice, né? Meu pai olhou, ele se escandalizou. Ele falou assim, Lucas, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei assim, pai, você ouviu o vídeo? Ele, não. Eu falei assim, então vê. No vídeo, basicamente, e é o que eu estou trazendo de contexto para você, no vídeo ele fala assim, cara, aproveite o tempo que você está solteiro. Se joga nas coisas do Senhor. Cara, vem para o culto das 8h30, vem para o culto das 11, vem para o culto das 18, vem no culto de jovens, vem no culto das crianças, vem no culto do adolescente. Aproveita que você tem tempo. Você tem tempo para gastar. Você tem serviço para gastar. Porque vai chegar uma hora do namoro que você tem que continuar vindo no culto, pelo amor de Jesus Cristo. Mas
vai chegar uma hora que você fala assim, putz, amor, vamos sair porque faz tempo que a gente não sai junto. Você também divide as prioridades. E não é errado, mas é tempo e momento. Então, aproveite esse momento que você está solteiro. Vai fazer um evangelismo, vai fazer alguma coisa, aproveita ao máximo. Não significa que se você está namorando, você vai parar de fazer evangelismo, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Mas é só, eu estou dando um conselho para você. Então, aproveite. Se você tem ou possui alguma condição financeira, se você já trabalha, junta dinheiro. Junta dinheiro. Porque, cara, quando você namorar, é tudo vezes 2. A cotação do real aumenta, né? Você acha que você está pagando vezes 1, você paga vezes 2. Aí chega no Galeras Burger, você vai falar assim, nossa, eu vou pagar... Quanto está o Galeras Burger hoje, o lanche, Paty? 30? Você fala assim, vou pagar R$30. Não, querido, você vai pagar 60. E ó, porque ela não vai pedir a batata ainda, que ela está sendo bondosa com você. Então, aproveite esse tempo também para juntar dinheiro. Tudo bem? São conselhos que eu estou dando. Então, segundo conselho. Não seja desesperado, pelo amor de Deus. Calma. Você vai namorar. Você vai casar bem. Mas não seja desesperado. Tem menino... Eu gosto de falar de menino porque eu tenho mais liberdade, né? Mas menino também. Tem menino que parece o Rambo. Alguns tiram porque já sabem. O Rambo é o Sylvester Stallone. E tem uma hora que ele pega as 2 armas e ele atira para tudo qualquer lado. Não seja desesperado, pelo amor de Deus. Você está pronto, você está no caminho, você está pronto para namorar, mas vai com calma. Vai com calma. Acalma o teu coração, acalma o teu ânimo. Tem vezes que chega um menino novo na galera, ou chega uma menina nova na galera, parece um urubu rondando assim. Calma! Calma. Calma, porque aquilo que é teu está guardado. Aquilo que é teu está guardado. E vai ser no tempo certo, na hora certa. Não tente apressar o processo de Deus na sua vida. Aí você fala assim, Lucas, porque eu nunca namoro, eu estou mais encalhado que baleia na areia. E você fala assim, meu Deus, eu estou desesperado, calma. Porque às vezes você está atrapalhando o processo do Senhor na sua vida. Ele está querendo construir algo, por isso não sai atirando para qualquer canto. Não fica dando em cima de qualquer menina, não fica dando em cima de qualquer menino. Calma. Ok? Tudo bem, vocês estão aí? Não fica também falando que você não vai casar porque você está jogando praga na sua vida. Você vai casar sim, vai casar bem. Terceiro conselho, esse a gente vai destrinchar um pouco mais. Escolha a pessoa correta. A decisão ela precisa ser consciente, não pode ser uma decisão qualquer. E esse eu quero aprofundar um pouco mais, por isso eu quero ir até mesmo em alguns versículos. Vem comigo em Deuteronômio 7, 1. Vai dizendo amém. Boa. Quem não achou, diga misericórdia. Nossa, eu ouvi alguns ainda. Bora, gente, bora, que eu tenho pouco tempo. Deuteronômio 7:1. Você vai achando aí? Eu vou dar um contexto enquanto você abre, vai. Deus ele tinha livrado o povo do Egito, eles estavam caminhando sobre a terra, eles estavam caminhando em direção à terra prometida. A história de Moisés, eu não vou entrar muito em detalhes, outro dia a gente entra. Contudo, Deus dá uma ordem para esse povo, porque eles chegariam naquela terra, eles teriam muitos povos de outras nações. E o Senhor ele dá uma ordem, que é essa ordem que nós vamos ver agora. Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá diante de vocês muitas nações, os hititas, os girazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e poderosas que você. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês a conquistarem, destruam-na completamente. Preste atenção nessa parte. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos.
Nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e o destruirá completamente. Então o Senhor dá uma ordem, fala assim, quando vocês chegarem lá, vocês vão remover todos eles e vocês não se casem com eles. Porque se vocês se casarem, vai fazer com que vocês comecem a adorar os deuses deles. Eu não vou entrar porque a gente tem pouco tempo. Josué 3:4, depois você lê em casa. Não precisa abrir, depois você lê em casa. O que eles fazem? Não expulsam as nações, e eles começam a dar as filhas deles em casamento para os filhos dos estrangeiros, e começam a dar os filhos deles para as filhas deles, e as filhas deles para os filhos delas. E o que acontece? Exatamente como Deus fala, eles começam a adorar outros deuses. Isso também a gente vai ver, e o Gabi estava citando isso, e a gente vai ver também mais para frente em Esdras 10. Não precisa abrir também. Mas chegou então um momento que o povo estava se unindo com outros povos e começaram a adorar outros deuses, que Deus fala assim, para tudo, para. Vocês estão fazendo tudo errado. Eu mandei que vocês casem bem, não se casem com qualquer um. Vamos trazer isso para a gente? Não namore com qualquer um. Você é propriedade exclusiva e santa de Deus. Você não é para qualquer um. Eu gosto que em determinado momento, quando o Senhor ministra o nosso coração, nós somos levados a serem confrontados. Então, não é não. Ele é um homem de Deus? Não é não. Ela é uma mulher de Deus? Não, não é não. Por quê? Porque tem que existir um temor no nosso coração para se unir a alguém que seja compatível com aquilo que nós cremos. Você precisa escolher da maneira correta, da maneira sábia. Agora, como eu faço essa escolha? Perceba. Você tem que perceber falando assim, ele adora a Deus, ele ora. Aí você olha no culto, o cara está assim. Muito boa essa música. Ele pega no celular, ele mexe no celular, ele faz qualquer coisa. É isso que você quer para a sua vida? Você olha para a menina, ela está completamente alheia, na hora da palavra ela mexe no celular, é isso que você quer para a sua vida? Então você precisa escolher da maneira correta, porque essa escolha vai influenciar a vida de você, a sua vida. Se você escolher qualquer uma só pela aparência, sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos você vai falar assim, meu Deus do céu, eu fiz a escolha errada. E você vai ter que sustentar isso. Então é necessário que você faça a escolha certa. Agora, lembra as perguntas que eu fiz para você? Veja nela essas perguntas, veja nele essas perguntas. O relacionamento dele é firme e estável com Deus? Ele sabe para onde ele vai? Porque se ele não sabe para onde vai, como é que eu quero que ele lidere a minha família? Se ela não sabe para onde vai, como é que ela vai me apoiar e me liderar para o chamado de Deus? Qual que era o terceiro, gente? Me ajuda. Ela só está querendo suprir uma carência? Como é que eu percebo isso? Querendo muito contato físico, ou até mesmo algumas coisas pior. Um dia, um atribulado chegou para mim e falou assim, Lucas, eu queria namorar com aquela menina e tal, mas eu queria fazer um teste antes. Eu falei assim, teste de quê? Enem? FUVEST? Não, eu queria, sabe? Queria beijar ela para ver se... Falei assim, cara, se você precisa querer... Se o cara ou a mulher está falando assim, vamos fazer um teste ali para ver como é que vai ser. Foge. Porque se, até mesmo antes do namoro, ela já está querendo usar você, ou ele está querendo usar para você para alguma satisfação de prazer, imagina quando namorar. E pior ainda, imagina quando casar, quando
por algum motivo, ela não encontrar prazer em você, ela vai ir para outro. Ele vai ir para outro. Para outro, no caso, né? Em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Ok? Vocês estão aí comigo ainda? Aparência não sustenta relacionamento. Obviamente, meu querido, a aparência é importante. Você precisa achar a menina bonita, você precisa achar um menino bonito. Se você não acha, aí é esquisito se você quer namorar. Obviamente é importante, mas isso não é tudo. Existem coisas por trás, existem princípios por trás. Às vezes o cara é um vagabundo, não quer trabalhar, não quer estudar, e você quer namorar esse cara. Ai, é que eu amo ele. Ele é tão lindo. Quem vai pagar as contas quando você estiver casado? Ok? Vocês estão comigo ainda? Então você está pronto para namorar, você passou por todas aquelas coisas, você está seguindo esses conselhos e fala assim, tudo bem, eu vou fazer a escolha correta. Como eu faço a escolha correta? Uma dica que eu dou para você é o quarto conselho, esteja no lugar correto. Às vezes, as pessoas acham que elas vão encontrar o par delas romântico igual uma série de dorama. Então eles vão se trombar, os livros vão cair no chão, eles vão pegar e falar assim... Meu querido, não vai acontecer assim. Se você esbarra em alguém aqui em São Paulo, a pessoa vai falar assim, ô burro, olha para onde você está andando. Então não vai acontecer assim, desculpa atrapalhar seu sonho de princesa, seu sonho de princeso, de achar uma pessoa dessa maneira, não vai acontecer assim. Como então que vai acontecer, Lucas? Esteja no lugar certo. Esteja aqui no culto. Não estou falando para você... Entende o que eu estou falando? Não estou falando para você vir no culto, para você arranjar alguém. Em nome de Jesus, está repreendido esse espírito dentro de você. Mas esteja aqui. Esteja no meio. Seja o crente ventilador de vez em quando. Sabe o crente ventilador? Faz assim. Numa dessas de crente ventilador, eu estou aqui para falar com você. Vocês sabem a história do meu pai, né? Que um dia ele virou, ele estava adorando o ventilador, mulher, e eu estou aqui. Então, dê uma olhada, aí você já observa, está com a mão levantada? Legal. Está mexendo no celular? Esquece, não quero para mim, não é meu, sai em nome de Jesus. Então, vai observando, sirva no culto, sirva ao Senhor ao máximo. E nesse período você vai encontrar alguém, aí você vai para um grupo caseiro, aí você começa a conversar. Tá bom, vou chegar nesse lugar. Que é o quinto conselho. Colocou aí, né? Seja amigo antes de querer namorar. Seja amigo. Não seja um esquisito. Em nome de Jesus, por favor, não seja esquisito. Não seja o cara que vai chegar na DM da menina do nada e mandar uma mensagem para ela. Oi, tudo bem? Nossa, como você é linda. Não seja esse cara. Por favor. Mas seja o cara que vai estar no lugar certo e vai ser amigo antes de namorar. Porque você não vai casar com alguém que você conheceu ontem, vou casar hoje. Não, você vai casar com uma amiga sua. Você vai casar com um amigo seu. Por isso você precisa estar nos lugares certos, por isso você precisa fazer amizade antes. Não seja esquisito. Ah, Lucas, como é que eu chego nela? Eu não... Olha, eu vou ganhar uns pontos agora. Eu namoro uma menina linda. Sou noivo. Eu comecei a conversar com a Júlia. Um dia... A Júlia sempre me achou um lixo. Aplaude ainda. Que isso? Deixa eu contextualizar antes. Se concentra aqui que eu vou contar uma história para você. Antes de conhecer a Júlia, ela era amigo de todos os amigos meus, mas eu não era amigo dela. E ela me achava um escroto, não sei porquê. Não, eu estou exagerando só para... Mas ela falava assim, nossa, ele é metido, ele só não conversa comigo e tal.
Mas ela começou a entrar na igreja, ela começou a servir, eu estava servindo, e um dia, por uma ocasião de ministério, a gente começou a conversar. E eu não comecei a conversar falando assim, nossa, essa menina é linda, já vou dar um chaveco nela. Não. Eu falei assim, eu nem fui com intenção de nada. Primeiro, a gente foi amigo, a gente se tornou amigo. Mas por uma coincidência de que a gente estava caminhando junto aqui na igreja. A gente estava servindo junto aqui na igreja. A gente estava caminhando no propósito do Senhor. E nesse caminhar, os nossos caminhos se encontraram. E aí a gente foi sendo amigo. E eu acho que depois de só de 7 meses que a gente começou a conversar que eu gostava de você, né? Então 7 meses depois, seja amigo antes. Porque você não vai namorar alguém que não é sua amiga. E você não vai namorar alguém que não é seu amigo. Ok? Dá um ok para mim em nome de Jesus. Ah, pelo amor de Deus. Então desenvolva essa amizade, depois você pensa em namorar. Agora, estou conversando com uma pessoa, sou amigo dela, você percebeu que a gente está indo passo a passo e tal, etc. Você aproveita, você não está desesperado, você começou a conversar com alguém, você tomou a escolha certa, você é amigo. Agora, o 6º conselho que eu dou para você. Ela ou ele gosta de você? Porque existe uma linha muito tênue entre você ser amigo e você estar gostando de alguém. É um lugar muito perigoso. Friend zone. É um lugar muito perigoso. Então, às vezes o cara está apaixonado pela menina. Apaixonado, ele fala assim, meu Deus do céu, ele já conversou com os pais dele, já conversou com o Lori, ele já conversou com meio mundo. Aí você vai, olhar a conversa dele no WhatsApp com ela, ele manda um texto de 10 linhas, ela manda um, legal. Então, tenha um pouco de noção, seja atento aos detalhes, seja esperto para captar as indiretas, o não sei o quê, e vá com cuidado, ok? Isso eu estou falando para você que já está maduro, que você já pode namorar, mas você que ainda não está maduro, você vai anotando para quando chegar a sua vez, amém? Avalie esse sentimento dentro de você. É muito importante ter uma decisão em determinado momento. Eu confio em você, homem, para isso. Eu confio em você, homem. Em nome de Jesus, não me decepcione. De você chegar para a menina e falar assim, eu estou gostando de você. É recíproco? Não é recíproco. Porque vai chegar uma hora, às vezes vocês conversam tanto, e pode ser que ela não goste de você. E você vai criando expectativas no seu coração de algo, e quando você... Ela não gosta de você, ela gosta de outro ainda, pior ainda, seu amigo, Jesus amado, está repreendido. Então, toma cuidado. Agora, se você é o outro lado da história, seja sensível para dizer não para ele. Coitado, não acabe com a vida do menino ou da menina também. Seja sensível e fala assim, ó, você é muito amigo. Nossa, já dói, né? O não você já tem, agora você vai em busca da humilhação. Então, seja sensível para falar assim, olha, não acho que é isso e tal, etc. E ok, perfeito? Então, não crie expectativas, ok, etc. 7º conselho. Tem muito ainda, Jesus Cristo. Busquem a aprovação dos pais e conselho de líderes. Conversa com seus pais sobre isso. Agora, num período que você já conversou com ela, disse sim, nós estamos nos gostando. E agora, o que a gente faz? Ah, vamos orar. Tá, orar sobre o quê? Então, são perguntas que a gente tem que fazer para a gente evoluir, ok? Então, vocês vão separar um tempo para ver se é isso mesmo. Se vocês vão tomar esse passo de namorar, vocês estão se gostando, vocês estão apaixonados, vamos ver se as nossas estruturas estão alinhadas, vamos ver se o nosso direcionamento está alinhado. E aí, você busca a aprovação dos seus pais. Você vai buscar a aprovação dos pais dela. E glória a Deus, meus sogros estão aqui, eles falam assim, fez certinho, né? Deu um joia, o Edinho falou, beleza. Você vai conversar com os pais dela. Você vai conversar com seus pais. Outro conselho que eu dou para você, busquem pessoas que vocês confiem dentro, se você é aqui da galera, busquem pessoas que vocês confiram dentro da galera. Principalmente pessoas que já namorem. Na verdade, namorem não, já sejam casadas. Porque você fala assim, Marcelina, eu estou gostando ali de uma menina, o que você acha e tal? E o Marcinho, ou ele pode te descascar, falando assim, você é mulher, você não está pronto para nada. Não, brincadeira, Marcinho é um amor. Mas, ou ele pode falar assim, cara, eu acho que é bom, a menina é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, eu acredito, pode dar match.
Nossa, gente, desculpa. Desculpa. Que vergonha. Nossa, você ficou com vergonha de mim? Então, busque aprovação. Um dia, e ouça a aprovação, ouça o conselho. Um dia um menino veio me perguntar se ele podia namorar ou não. Eu falei assim, eu não tenho autoridade sobre a sua vida, eu vou dar meu conselho. Eu dei meu conselho, eu falei assim, cara, você não é maduro o suficiente para namorar, eu acho, espera um pouco e tal. Adolescente ouve seu conselho? Não, mas você vai ouvir a partir de agora, porque você está ouvindo essa pregação. Então, ele foi e começou a namorar com a menina. 6 meses depois, eles tinham terminado e os dois tinham saído da igreja. Desde então, eu falo assim, eu não me meto no relacionamento mais de ninguém, a não ser que a pessoa fale assim, Lucas, eu preciso do seu conselho. Aí eu vou falar assim, você quer meu conselho, mas você vai ouvir? Então, ouça, porque a gente não fala com maldade. Eu quero que você case bem. E para isso você precisa passar por um namoro correto, num tempo correto, de um jeito correto. Ok? 8º conselho, então você está namorando, você buscou aprovação, você está conversando. Não gere defraudação emocional. Então, o que é esse gerar defraudação emocional? É você estar com uma menina e você está conversando com ela, você gosta dela, e vocês estão conversando e tal, etc. E vocês estão lá 3 horas da manhã. Nossa, vai ser tão bonito o nosso casamento. Nossa, eu já consigo ver a cor dos nossos filhos. Aleluia. Eu já consigo ver o Golden Retriever andando naquela casa grande com 2 quartos. Não faça isso. Porque você vai gerar na pessoa algo que você não pode suprir. Você vai gerar algo na pessoa que não faz sentido nesse momento. Se vocês são amigos, conversem como amigos. Não fica mandando, bom dia, amor. Meu Deus do céu, você nem namora. Então, vai com calma, vai no processo. E não fica andando de mãos dadas, nem outras coisas. Então, nesse processo, também seja claro no que você quer. Não fica conversando com vocês já se gostam, vocês estão prontos para namorar, vocês buscaram a aprovação dos pais, dos líderes, de todo o universo. Não fique esperando. Não tem um compromisso sem aliança. Então, passou 2 meses, 3 meses já, cara. Está esperando o quê? Homem, eu espero uma atitude sua. Porque o homem fica confortável. Não, a gente está conversando aqui e tal, e age como se fosse namorado, mas não é namorado. Então, homem, tome uma atitude no nome de Jesus. Mas isso é para quem está conversando, amigo, eu estou fazendo uma linha com você, pelo amor de Deus. Se você tem 13 anos, não tome uma atitude. Ok? Então você foi lá, você pediu ela em namoro. Ela disse sim. Que lindo. Eu namoro, e agora? O que eu faço? Eu vou trazer algumas definições. Nossa, glória a Deus, 44, ainda não tem nenhum pai ali, amém. Vou conseguir terminar no tempo. Tem algumas definições que eu quero colocar para vocês. Então, a primeira definição, o que namoro é? Glória a Deus. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está falando com você, irmão, aleluia. Presta atenção em mim aqui de novo. O namoro, ele é para ser divertido, o namoro ele é para ser leve. Então saiam, se divirtam, vão para o cinema, vão para o restaurante, não vai para o fazano, talvez se você tiver condição vai, mas vai, se diverte, aproveita, se conheçam, orem juntos, leiam a Bíblia juntos, cresçam juntos, aproveitem. Mas, é sério, namoro não é brincadeira. Ao mesmo tempo que ele é divertido, ao mesmo tempo que ele é leve, namoro é sério. Então ele tem que ter toda a leveza, mas ele também tem que ter toda a seriedade. Porque não é brincadeira. Ok. Namoro é um aprendizado. Namoro é um aprendizado também pro casamento. Então é algo sério. Eu percebo muitos namorados que acontecem na galera, isso não é uma indireta para você que é namorado, pelo amor de Deus. Pode ser, mas não é. Saibam se resolver. Tem casal que briga e não sabe se resolver, saiba conversar.
Saiba se resolver. Se você não tem ainda maturidade para ouvir uma opinião que é forte contra você, e mesmo assim se abster e falar assim, não, eu aceito a correção, eu aceito, talvez ainda não seja o tempo. Porque, e namoro é isso, eu e a Júlia, a gente conviveu muito com isso, que falando assim, a gente tretava às vezes, e é normal tretar. Mas a questão é como vocês vão se resolver. Vocês vão ficar de bico fechado assim? Aí o culto inteiro a pessoa está assim. Aí você pergunta, e aí, o que aconteceu? Eu briguei com o meu namorado. Resolve. Seja maduro, seja homem, seja mulher e vai resolver. Ok? É divertido e leve, mas é sério. O namoro, ele é heterossexual e monogâmico. Homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Homem, mulher, sua. Não são suas, são sua. Na questão da heterossexualidade, eu não vou entrar muito porque a gente já entrou isso nos domingos atrás. Mas existe uma cultura diabólica, e eu odeio com todas as minhas forças, o que tem implementado hoje em muitos lugares, que é o chamado relacionamento aberto. É a coisa mais grotesca, inútil e desprezível que eu já ouvi na minha vida. Para você que não sabe, glória a Deus que você não sabe, o relacionamento aberto, preste atenção, o relacionamento aberto é num contexto do mundo onde a pessoa fala assim, não, eu estou namorando aqui com... Eita, glória a Deus. Olha o diabo tentando fazer que vocês não ouçam isso. Eu estou aqui namorando com a minha namorada, mas eu estou aberto para ter relações com o outro, eu estou aberto. Tem relacionamentos que são namoros e até mesmo casamentos disso. É uma traição consentida. Vai lá, pode me trair, que eu traio você também, e não tem problema. Que ridículo. Que ridículo. Ok? Estamos certos disso, né? Ridículo. Então, o namoro é heterossexual e monogâmico. A gente está no terceiro? Boa. Pode passar, amigo. Obrigado. Namoro é para se conhecer. Então, o namoro tem o intuito de vocês se conhecerem profundamente. Esse é o momento para vocês saírem, esse é o momento para vocês irem conversar sobre a vida, expectativa de vida, porque são conversas importantes para ter. São conversas sérias para você ter. É um período de se conhecer um pouco mais intimamente em casa, por exemplo. Como ela trata os pais dela, como ele trata os pais dele, são sinais como vai ser o casamento. Se o cara trata a mãe do jeito de... A mãe fala assim, filho, vai lá lavar a louça para mim, por favor. E ele fala assim, espera aí que eu já vou. Como é que vai ser o casamento? Ele vai chegar para você e vai falar assim, espera aí que eu já vou. Então a maneira que ela trata os pais dele ou dela, vai ser a maneira que vai tratar você futuramente. Atento aos detalhes. É para se conhecer. É para entender visão, é para entender propósito, é para entender expectativas. Então, se vocês brigam muito, esse é o momento de vocês se conhecerem. Agora, e a gente entra no quinto. Quarto, Jesus Cristo ainda. Namoro é temporário. Agora, pode ser temporário para o casamento, ou pode ser temporário para terminar. Então, o período de vocês se conhecerem é importante para isso. Você vai ver se a pessoa ou não é a pessoa com quem você vai casar. Então, se você viu que não é, tome uma atitude. Por que você vai continuar namorando com aquela pessoa se você já viu que não é ela que você quer casar? Tome uma atitude e termina. Então, se você vê falando assim, esse cara, ele fingiu que era crente para mim durante todo o período e eu percebo que ele não é crente em nada, ele está tentando me afastar da igreja, termina.
Ao longo de todo o processo, você viu que ela era muito rude com você, que ela era muito grossa, que ela não respeitava os pais, não respeitava você, não respeitava o cachorro, que ela chutava o cachorro na rua, termina. Pesado, né? Então, o namoro, presta atenção, o namoro é para você observar e definir. Vai acabar num casamento ou vai acabar aqui agora. Ok? Namoro é temporário, agora eu volto para o outro lado, a não ser o do término. Não, pelo amor de Deus. De novo, eu confio em você, homem, para você tomar uma atitude, você namorado. Cara, não namora 5, 6, 7 anos, pelo amor de Deus. Namoro é temporário, namoro é para casar. Então, se vocês viram falando assim, Deus confirmou, Deus trouxe sinais, Deus falou assim, é ela. Tá ofendida? Desculpa, é que o relacionamento de vocês é atípico, muito atípico. Se você viu que é a pessoa certa, se você viu que é o jeito certo, cara, pede ela em casamento. As namoradas estão falando assim, glória a Deus. Lucas, mas eu não tenho dinheiro. Ah, meu irmão. Você serve a que Deus? O Mamon ou o Deus soberano, que é o Deus de todo ouro, de toda prata? Deixa eu contar uma história rápida para você. Quando eu e a Júlia completamos 2 anos de namoro, nós recebemos uma palavra que o Senhor teria pressa conosco. E eu falei assim, Senhor, o Senhor tem que ter pressa na minha conta bancária também, porque está vazia. E eu fiquei assustado. Eu falei assim, Jesus, e eu sou um cara metódico, eu sou um cara que faz conta, eu sou um cara que, eu sei quantos centavos eu tenho no meu banco hoje. Eu sou um cara assim. E eu falei assim, Senhor, tem casa, tem as coisas da casa, eletrodomésticos. Eu fiquei tão desesperado que eu fui pesquisar no Fast Shop quanto custava uma geladeira. Eu falei assim, Senhor, como é que eu vou pagar uma geladeira? Eu não tenho condição. Aí, tudo bem. 2 semanas depois, o Senhor tinha dado essa palavra a gente, 2 semanas depois, eu estava indo para o meu serviço. E eu vou raramente para o meu serviço, que eu trabalho home office. Essa foi a 2ª vez de 4 que eu fui no meu serviço. Eu parei ali no Park Shopping e peguei um Uber. Só que no caminho para o Park Shopping, o Senhor falou algo no meu coração, falou assim, vai acontecer algo no Uber. Glória a Deus, eu vou trazer uma palavra para o Uber, eu vou trazer uma revelação para ele, vai acontecer um chaba ali dentro do carro, vai ser um negócio insano. Aí eu entrei no Uber, puxou assunto. Para quem não me conhece, antes de eu fazer uma faculdade, que é de gestão da tecnologia da informação, eu fiz um curso de informática para a internet. Guarda essa informação. Então, conversa vai, conversa vem no Uber. Ele começou a contar a história dele. Ele falou assim, hoje eu estou fazendo uma faculdade. Eu perguntei, de quê? Gestão da tecnologia da informação. Aí eu fiquei assustado já. Aí ele falou assim, mas antes de fazer a faculdade, eu cursei um curso. Eu perguntei, que curso? Ele, informática para a internet. Meu querido do céu, eu fiquei todo trêmulo assim. Eu falei assim, nossa, vai ter uma ministração poderosa na vida desse cara. É hoje que esse cara a gente vai ter que parar no meio da castela ali para impor as mãos. Tudo bem. Então ele começou a contar a história dele, ele é casado, a esposa dele, eles iam ter um filho, só que quando o bebê nasceu, ele faleceu. E ele começou a contar daquele processo, aí ele falou assim, mas eu fiquei firme. Eu fiquei firme porque eu sei que tem alguém que cuida de mim. Eu falei assim, esse cara é crente. Aí ele começou a falar assim, que antes eu era da noite, eu era das baladas, mas eu encontrei Jesus, ele me redimiu. Ele falou assim, se você é crente, o que eu estou fazendo aqui, irmão? Aí ele continuou. Aí ele perguntou, falou assim, você namora? Eu falei assim, sim, namoro. Ele falou assim, e você vai casar quando? Aí eu, dinheiro. Aí ele falou assim, Deus proveu tudo no meu casamento. Deus proveu o casamento, Deus proveu a casa, Deus proveu a lua de mel. E se Ele proveu na minha vida, Ele vai prover na sua também. Aí eu entendi que não era eu que ia ministrar Ele que estava me ministrando. Eu saí daquele carro convicto que eu ia casar. Com dinheiro, sem dinheiro. Em outubro, e eu estou compartilhando a experiência para edificar meu coração, seu coração. A gente ainda está no processo de noivado. Mas em outubro de 2023 eu ganhava X valor, eu estou falando de salário. O Senhor abençoou e hoje eu ganho o dobro do que eu ganhava.
Por quê? Porque eu sou bom? Porque o Lucas é santo? Não, porque Deus ama casamento e Ele vai prover. Agora, toma uma atitude. Namoro é temporário. O namoro, ele é santo. Diga um amém bem forte para isso. Namoro é para se conhecer, mas não é para se conhecer intimamente e fisicamente. Existe um tempo separado para isso que Deus estipulou, dentro do casamento. E sejamos bem claros aqui, sexo é dentro do casamento. Sexo é algo que Deus fez, da constituição de Deus. Mas o diabo, ele tenta deturpar isso na sua vida, fazendo com que você queira fazer isso antes. Mas no tempo certo e na vontade certa é bênção. No tempo errado e da vontade errada é maldição para a sua vida. Então, o namoro, ele é santo. Namoro tem limite. Namoro tem limite. O namoro, vocês não estão casados. Vocês não estão casados. Você que não namora vai aprender, né, em nome de Jesus. Vocês não estão casados, ela não é sua, e você não é dele, ou vice-versa. Vocês não são um do outro. Mais para frente, Paulo até vai falar sobre casamento, eu vou falar assim, um é do outro, um se dá pelo outro, um favorece o outro. Mas vocês são namorados, vocês não têm autoridade sobre o corpo um do outro. Por isso, cuidado. Cuidado com toques íntimos. Ela não é sua. Ele não é seu. Cuidado com esses toques. Tem limite. Coloque limites. Agora, não tente colocar uma pinta em você de algo que você não é. Porque a gente é fraco. Então, não fale assim, não, eu aguento. Aí vocês estão lá, você fala assim, não. Aí vocês dois estão sozinhos, na casa dele ou dela, assistindo um filme debaixo de um cobertor. Você fala assim, não, eu aguento, eu sou tão espiritual. Você não aguenta. Seu hormônio, ele não aguenta. Então, o limite não está ali, fala assim, não, eu não vou fazer, mas a gente fica aqui junto. Não, o limite está antes, a gente nem fica junto sozinho. Então, colocando esses limites. Agora, é duro. Existe uma figura... Namorar é você ter uma dinamite na sua mão. Eu quero que isso fique bem claro para você. Namorar é você ter uma dinamite na sua mão. Aí toda vez lá que vocês ficam muito tempo lá se beijando e tal, etc., você acendeu o fogo lá. Aí chega uma hora que você para e fala assim, paramos, que o negócio está... Nem na fornalha ardente era tão quente assim para o Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí você colocou lá, pausou. Só que o que acontece? No dia seguinte... No dia seguinte, o fio da dinamite não está aqui em cima, o fio da dinamite está aqui. Vai explodir muito mais rápido. Então é colocar limites antes, colocar limites antes, colocar limites antes. Aí a gente entra sempre na pergunta, Lucas, é pecado beijar no namoro? Depende. Se isso está levando para você de um lugar onde vocês dois vão só terminar na cama, não beije ela. Não beije ele. Se você for para beijar, seja de uma maneira santa. Agora, tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Coloque limites. É normal sentir atração. Se você não sente, a gente tem que orar por você, porque algo está errado no seu corpo. É normal sentir atração. Mas não é normal você não colocar domínio próprio sobre as suas condições. Fruto do Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, você tem domínio? Então você se controla. Ok? Último. Namoro não é casamento. Não gerem expectativas no relacionamento de vocês se vocês ainda não são casados. Não gere. Vocês ainda não são casados, vocês são namorados, vocês não são casados ainda. Não gerem expectativa de algo que só vai acontecer no casamento. Seus pais ainda são seus líderes, você ainda está sob a autoridade de seus pais. Agora, eu terminei meus conselhos do Lucas, mas casar é uma bênção. Lucas, você não é casado, como é que você pode falar que casar é uma bênção? Porque eu vejo a vida de homens e mulheres casados. Eu vejo amigos que se casaram recentemente. Eu vejo amigos que são casados e eu falo assim, se é bênção na vida deles, vai ser na minha também. Casar é uma bênção.
Por isso a gente tem que se preparar da melhor maneira possível. Fica de pé no seu lugar. Ficou claro tudo para vocês? É uma pregação bem didática, eu sei, às vezes você fala assim, nossa, ele está falando disso de novo, mas que isso fique claro na mente e no coração de vocês. Se você tiver em dúvida de alguma coisa, procure alguém. Fala assim, Lucas, eu tenho dúvida nisso. Vicky, eu tenho dúvida nisso. Aline, eu tenho dúvida nisso. Eric, Val, procure alguém. Ok? Você vai casar bem, em nome de Jesus, ok? Mas para isso tem um namoro santo. Escolha da maneira correta, se prepare, veja se você está pronto. Se você está pronto, faça aquilo que eu te falei. E se você está namorando, viva um namoro em santidade. Porque o casamento tem um propósito. Quando um estiver fraco, o outro leva o outro. O outro leva aquele que está fraco para o altar. E vice-versa. Feche seus olhos. Você sabe bem mais um momento que você está passando do que eu. Talvez você tenha 15, 14 anos e fale assim, Senhor, me prepara para isso. Me prepara para essas coisas que o Lucas está falando. Talvez a sua oração esteja falando assim, Senhor, que eu escolha a pessoa correta. Que seja uma mulher cheia de Deus, que seja um homem cheio de Deus. Faça a sua oração, você tem que falar assim, Senhor, me instrui no meu namoro, me instrui na minha escolha, me instrui na minha vida, para que seja conforme a tua vontade, para que seja conforme o teu querer, para que não seja algo errado, como aconteceu ali com os israelitas, mas seja um namoro santo, um casamento santo que glorifique o Senhor. Ora no seu lugar, faça a sua oração. Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada amigo e cada amiga minha que está aqui, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu declaro um casamento abençoado do Senhor. No tempo correto, no tempo de Deus, da vontade do Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus, que eles sejam prontificados a escolherem a pessoa correta, Pai. Pai, no nome de Jesus, que eles sejam prontificados a andarem no caminho do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que eles casem bem, que eles entendam o propósito do casamento, que eles entendam o propósito do namoro. Pai, no nome de Jesus, que eles escolham a pessoa correta, que eles não escolham as pessoas por aparência, que eles não escolham a namorada por aparência, que eles não escolham um homem por aparência, mas eles escolham um homem e a mulher de Deus para a vida deles, no tempo correto, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um homem valoroso, uma mulher cheia do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu declaro bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Eu declaro que seja um namoro correto, um namoro santo diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus amigos e amigas que está aqui. Pai, no nome de Jesus, que eles casem bem e da maneira correta do Senhor, que eles namorem bem e da maneira correta do Senhor. Se há alguém aqui com um namoro que está enroscado, que está difícil, Pai, no nome de Jesus, traz luz para a vida dessa pessoa, Pai. Se precisa terminar, se precisa conversar, Pai, no nome de Jesus, coloca luz no nosso coração para que venhamos agir conforme a tua vontade.